Tudo começa com Sora, um garoto do ensino médio que mora com uma mulher que está ocupada trabalhando em seu quarto. Quando a campainha toca, ele abre a porta e a entregadora chega com um pacote muito grande. O pacote contém um caixão enorme com uma carta grossa enviada por seu pai do Egito. Na carta, ele diz que dentro dela há uma múmia adorável, mas ele não acredita, pensando que pode ser algo assustador, porque seu pai continua enviando coisas perigosas para ele. Uma vez seu pai lhe mandou um boneco de palha da sorte, mas ele tentou esfaqueá-lo. Outrora, uma boneca Daruma amaldiçoada, e até uma boneca que afasta o mal, mas que só causava problemas em vez disso. Então, conhecendo seu pai, Sora teme que a linda múmia também possa tentar acabar com sua vida. Conhece papai, pô. Quando o caixão começa a tremer, Sora pega um ferro de passar para se defender da múmia, mas naquele instante, o caixão se abre e dela sai uma múmia pequenininha, muito pequenininha e muito fofa, que assusta Sora. Embora fosse pequena, Sora não quer baixar a guarda. Ele usa um cabide para empurrá-la de volta e consegue fechar o caixão. Enquanto fecha o caixão, ele pensa em mandar a múmia de volta para o Egito. No entanto, percebe que água começa a sair dele, isso porque a pequena múmia estava chorando. A múmia está a chorar, amigo. Abra este caixão imediatamente. Sora começa a enxugar as lágrimas no chão e a múmia quer ajudá-lo, mas é impedido de continuar. Ele se esconde e depois volta a bater no caderno como se fosse uma porta. Sora não tem certeza se é seguro ficar com a múmia, então ele diz para ele ir para o caixão, mas a múmia não quer ir e expressa que quer ficar e ajudar Sora nas tarefas domésticas. Mas Sora conta à múmia que devido ao seu pequeno tamanho, pequenininho, pequetucho, muito pequeno, ele não poderia ajudar muito, o que traz lágrimas aos olhos da pequena múmia. Então ele permite que ele tente ajudar nas tarefas de casa, mas como era de se esperar, trabalhar parecia impossível para ela e a minúscula múmia acaba se molhando. Sora a seca com uma toalha e agora está preocupado com o que ele deve fazer com ela. Então lê a carta de seu pai, onde ele anotou tudo o que sabe sobre a múmia até agora e um aviso para nunca tirar suas bandagens. Sora então lê o livro sobre as múmias, mas as questões descritas no livro não se parecem nada com isso. Então a pobre múmia começa a chorar de novo. Sora eventualmente decide ficar com ela, mas se ele vai cuidar dela, ela precisa de um nome. Enquanto Sora pensa em um nome, seu cachorro de estimação, Pochi, aparece e ele o coloca em seu colo, e o cachorro late de tão bem que se sente. Vendo Pochi feliz com Sora, a múmia também quer ser abraçada e começa a imitar os latidos do cachorro, que se assusta ao ver que a múmia pode latir. Uma múmia que late, meu amigo. Você é louco? Isso aqui é cinema puro? Ele corre e pula em Sora e tenta pegar a múmia para evitar que ela caia, mas ela se esconde atrás de seu capuz. Sora coloca Pochi no chão para segurar a múmia, mas Pochi começa a latir de ciúmes e Sora tem que mantê-los nos braços. A múmia percebe isso e late novamente para chamar a atenção de Sora. Mas Pochi fica bravo e late para a múmia. Os dois começam a latir um para o outro. Cara, porra, late, É muito latido, cada um late para um, outro late para outro. Porra, caralho. É muito... Mano, esse anime é bom demais, cinema. E pensando que algum dia eles se darão bem, Sora lembra que tem que dar um nome para a múmia e lhe dá o nome de Mi. E ao receber o nome, Mi fica extremamente feliz por poder ficar ali. Ele se aproxima de Sora e começa a esfregar as bochechas para mostrar que está feliz. Eu não vou chamar a múmia de Mi, eu vou chamar ela de bichinho, de fofinha, de qualquer múmia. Eu vou chamar ela de muminha, tá ligado? Alguma coisa assim, mas eu não vou chamar de Mi, porque eu acho muito esquisito. Agora, Sora mostra a Mir como beber água, mas ele se esforça e acaba se molhando inteiro. Sora então decide dar água numa tampa de garrafa, que é melhor para o tamanho dele. Pochi chega até Sora com sua tigela, querendo comida. E o garoto de repente fica preocupado, porque ele não sabe o que dar para a múmia comer. Esse é um dilema muito complicado, né? O que múmias comem? Areia. Múmias comem areia. Digita aí no chat agora o que você acha que múmia come. Eu acho que múmias comem areia. Comenta aí nos comentários, eu quero ver. O que vocês acham que múmias comem, além da
Enquanto Pochi come sua comida de cachorro, a múmia observa e Sora tenta encontrar algo para ela comer. Quando ele termina de cozinhar, ele percebe que a múmia está comendo a comida de cachorro de Pochi. Vocês que digitaram areia, vocês são burros, tá? Múmias comem ração de cachorro! Porra, cinema! Cinema, múmias comem cachorro. Não, múmias comem ração de cachorro, pô. Pedigree neles! Pedigree neles! Nelas, ele tenta dar pepinos para ela comer, mas ela recusa. Porém, a múmia também gosta de maçãs e macarrão. Sora anota todas as coisas que a pequena criatura gosta de comer. E depois que Sora se afasta um pouco, ele retorna e encontra a múmia dormindo tranquilamente ao lado de Pochi. E ao que parece, eles se tornaram bons amigos. Durante a escola, Sora conta com entusiasmo a seu amigo Tazuki que seu pai lhe enviou uma pequena múmia e o convida até sua casa para conhecê-la. Quando eles voltaram para casa, Sora vê que a múmia está completamente seca, murchou, parece meu saco, e entra em pânico. Mas então, ele lhe dá um pouco de água e a múmia rapidamente volta ao normal. Tazuki fica surpreso, porque assim como Sora, ele não tinha ideia de que múmias poderiam ser assim. Sora diz à múmia que Tazuki é amigo dele, mas a criatura tem um pouco de medo do garoto e não quer ser tocado por ele parecer cruel. É como se fosse um gato assustado, mas ele só está sendo cauteloso com uma nova pessoa. Mais tarde, Sora decide tomar um banho e planeja fazer isso sozinho, mas a múmia quer se juntar a ele, então Sora tomou banho com ela e o pequenino estava nadando na banheira. Mas quando Sora o pega para sair, nota que a múmia absorve água como se fosse uma esponja e se transforma em um balão de água. No dia seguinte, descobrimos que Sora não está indo muito bem na escola, então Tazuki oferece a ele algumas das suas notas para ele copiar, avisando que irá buscar mais tarde. Mas ao chegar em casa, Sora fica chocada ao ver a múmia seca novamente. Parece meu... Então ele lhe dá água, e a múmia fica nova em folha. Novamente parece meu... E Sora se pergunta por que a múmia continua secando dessa maneira. Agora ele precisa fazer o jantar e a múmia quer ajudá-lo. Ele tenta segurar a faca, que é grande demais para ele. Então Sora faz uma faca pequenininha, pequetucha, muito pequenininha, e dá para ele, que fica super feliz em ajudar e começa cortando vários vegetais que Sora deu a ele. Mas quando ele desvia o olhar por um momento, a múmia escorrega e quase cai. Porém, Sora, com seus reflexos de miau, seus reflexos de gato, rapidamente ele o salva, mas ele acaba batendo a cabeça na parede. A múmia fica completamente arrependida e começa a chorar. No entanto, Sora o conforta, dizendo que está tudo bem. Enquanto o jantar está sendo preparado, a mulher consegue sentir o cheiro do seu quarto, onde ela ainda está trabalhando. Em seguida, Sora copia as anotações e a múmia tenta ajudar virando as páginas, mas acidentalmente amassa o caderno de Tazuki. Então Sora faz um pequeno caderno só para ele. Logo em seguida, Tazuki aparece e Sora lhe devolve seu caderno e vai buscar um lanche. A múmia fica com medo de ficar sozinha com Tazuki, e quando Sora retorna com os lanches, ele percebe que a criatura ainda está com medo do seu amigo. Quando ele diz que os lanches parecem saborosos, a criaturinha acha que ele pretende comê-lo. Sora deixa a múmia com Tazuki novamente por um tempo, e Tazuki quer tocar na múmia, então lhe oferece um lanche. Mas a criatura pensa que Tazuki quer engordá-lo para comê-lo. Não sei se a múmia tem um gosto tão agradável assim, né? Então ele começa a tremer e chorar por estar com tanto medo. E isso, na verdade, deixa o Tazuki mais curioso para tocar na criatura. Ele consegue finalmente enganar a múmia para se aproximar e o agarrar. Ele tenta tirar suas bandagens para ver o que está debaixo delas, mas Sora bate na cabeça dele, mostrando o quão pode ser protetor e um pouco assustador quando quer. Contando que pode haver um ponto nisso, alegando que talvez as bandagens da múmia sejam como a pele humana. E tirar a pele humana deve ter pra caralho. Para melhorar as coisas, Sora dá ração para Tazuki para que ele use isso para se desculpar com a criatura, que se aproxima e pega a comida e começa a esfregar o dedo de Tazuki para mostrar que ele o perdoa, e agora eles se tornaram amigos. E Tazuki se sente mal por brincar com algo tão fofo.
Na hora do chá, Sora conta a Tazuki que ele quer levar a pequena múmia para a escola para impedi-lo de murchar. E o garoto pensa que seu amigo está brincando, mas ele não podia estar falando mais sério. No dia seguinte, durante a aula, a múmia fica tentando sair da bolsa de Sora, que passa a aula inteira tentando impedi-lo. Depois da aula, Sora disse para ele agir como uma pelúcia na escola e o faz prometer fazê-lo. Mas enquanto estava pensando em colocá-lo na mesa, ele espirra e uma garota da turma chamada Motegi percebe isso, achando muito fofo, dizendo que nunca ouviu um brinquedo de pelúcia espirrar. Isso deixa Sora e Tazuki preocupados em serem pegos, então Sora age como se ele tivesse espirrado. 本当よく出るんだ。大丈夫か？咳だ。それは咳だ、柏木。 Motegi começa a tocar na múmia e Sora pergunta se ela não quer ficar com ele. E então rapidamente faz várias pelúcias semelhantes à múmia. No entanto, devido a uma confusão, Motegi acidentalmente pega o verdadeiro e ao perceber isso, Sora corre para encontrar a garota. Durante a aula de educação física, Motegi deixa a múmia em seu armário e Sora e Tazuki pensam em resgatá-lo. A múmia pensa em fugir para se reunir com eles, então sai do armário, rasteja por um buraco na parede e entra nos dutos de ar, onde ele encontra um grande rato que começa a persegui-lo. Sora e Tazuki continuam procurando pela múmia durante a aula de educação física, e embora eles encontrem Motegi, não viram a criatura. Sora tem uma corrida para terminar, então ele corre para completá-la rapidamente e continua procurando pela múmia. Enquanto isso, a mesma ainda está fugindo do rato, enquanto Sora sabe que Motegi deixou o pequenino no vestiário, então ele planeja ir para lá. Inesperadamente, a múmia sai dos arbustos fugindo do rato. Tazuki captura o bicho e Sora segura a múmia, dizendo que ele não precisa fingir ser um brinquedo de pelúcia agora e fica aliviado ao ver seu amigo. Mais tarde, Motegi fala com Sora e diz que perdeu a pelúcia que ele deu a ela, mas desta vez Sora dá a ela uma pelúcia de verdade e ela se sente feliz por tê-lo. Na manhã seguinte, finalmente conhecemos a mulher com quem Sora mora. Ela sai do quarto enquanto o garoto vai colocar o lixo pra fora e fica surpresa ao ver que a marmita do garoto só tem comida de cachorro. Quando Sora retorna, ela começa a questionar por que ele só tem comida de cachorro em sua marmita e começa a se sentir deprimida por ele passar por isso. Sora a conforta e esclarece que a comida de cachorro é para a múmia e então a apresenta para ela e descobrimos que ela se chama Kaede, a tia de Sora. Kaede não fica surpresa ao encontrar uma pequena múmia morando com eles, mas quando Sora conta sobre o grande caixão na qual chegou, ela fica muito animada e abraça o mesmo, dizendo com alegria que sempre quis um. Nossa, maluca, ela quer um caixão, velho, ela é doida. Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas. Dito isso, uma bela maluca, né? Fé nas malucas, pô, vambora. Porra, tô errado? Como estava atrasado para a escola, Sora decide se apressar, mas acaba desmaiando. Aparentemente ele pegou um resfriado, então fica em casa, trancado no quarto para não deixar os outros doentes. Ele liga para sua tia para tomar um pouco de água, mas não a deixa entrar para não ser contaminada. Sua tia entra pela janela com a máscara de gás para sua proteção, enquanto a múmia tem um band-aid como máscara. Mas Sora os expulsa do quarto, pois não quer deixá-los doentes. A tia de Sora mantém a múmia perto de e diz para ele ficar ali enquanto ela cozinha. Ela também dá para ele o lenço de Sora para mantê-lo aquecido. Porém, a pequena múmia começa a sentir falta de Sora, então esconde seu rosto para chorar, enquanto Sora está suando de febre. Então sai do quarto para trocar de roupa e acaba ouvindo Kaede gritando e corre até ela. Lá ela mostra que a múmia está desidratada novamente. Assim, finalmente descobrimos o porquê a múmia sempre está murcha, igual quando Sora volta da escola. A pobre múmia sente tanta falta de Sora que chora até murchar todos os dias. Percebendo isso, Sora segura a múmia mais perto, mas desmaia devido à febre. Agora que está com Sora, a múmia está bem, já que ele não precisa ficar longe dele. Depois de descansar um pouco, Sora acorda quando Tazuki entra no seu quarto com remédios e algo para comer. Tazuki teve que ajudar um pouco, já que Kaede foi chamada de volta para o trabalho. Sora pede para Tazuki alimentar Pochi e a múmia, já que está quase na hora do jantar. Enquanto a múmia estava comendo, Tazuki pede para ele cuidar do seu amigo. Caralho, essa múmia é muito fofa, velho. Bizarro como uma múmia consegue ser tão fofa.
À noite, quando Sora estava queimando de febre, a múmia tenta pegar um pano para molhá-lo, mas acaba caindo, percebendo que é pequena demais para carregá-lo até a tigela de água. Então ele sobe até lá e se enche de água caindo na tigela e se usa como um pano na testa do garoto. E repetiu isso a noite inteira. Na manhã seguinte, Sora acorda e segura a múmia, garantindo que ele está bem. Mas a múmia espirra, pois acabou ficando resfriado por ficar encharcado a noite toda para ajudar Sora. A múmia está doente e dentro de um cobertor. De repente, ele pede a Sora para levá-lo para sair, mas Sora diz que está muito frio lá fora e sair pode deixá-lo ainda mais doente. Mas a múmia anda em direção à janela desesperado para sair. Então Sora faz para ele seu próprio cachecol e boné para enfrentar o frio. Que dicas de passagem são muito fofos, muito. Caraca, Marley, mano, a múmia de toquinho e cachecol. Puta que pariu, moleque. Muito foda, muito foda. Cinema. Quando ele abre a janela e coloca a múmia no chão, ele pula e começa a cavar. Apesar de seus melhores esforços, não é o suficiente. E observando, Sora não tem ideia do porquê ele está fazendo isso. Felizmente, Pote vem ao resgate e cava um buraco rapidamente. A múmia corre em direção a ele e pula dentro do buraco, deixando Sora surpreso e sem saber o que fazer a seguir, ele decide esperar. Mas o tempo frio faz com que ele espirre, então Pote empurra Sora para dentro, para ele não ter uma recaída. Que cachorro esperto. Porra, cachorro espertinho, velho. Porra, mano. Caralho, anime fofo, gente. Anime fofo. Tenho aqui em minhas mãos um anime fofo, tá? Trago pra vocês fofura, tá? Trago pra vocês fofura, tá? Coisa linda, mas cheia de graça. Que vem e que passa. Enquanto isso, Tazuki está se sentindo sozinho na escola sem Sora e aparentemente está sendo seguido por alguém. De volta para Sora já faz bastante tempo e a múmia ainda não voltou. E Pote parece preocupado, então Sora o abraça e pergunta em voz alta o que ele deve fazer. Essa situação afeta profundamente o garoto, desencadeando uma lembrança do seu passado quando tentou ajudar um pássaro moribundo. Tazuki sempre foi o mais maduro e o avisou sobre tentar ajudar o pássaro, dizendo que Sora só iria se machucar quando o pássaro morresse, e quando isso aconteceu, Sora desabou em lágrimas, e então seu pai veio e o confortou. O garoto está preocupado, mas de repente, a múmia aparece de volta nova em folha, parecendo que só precisava de uma boa soneca para se recuperar. Sora fica extremamente feliz, e o estômago da múmia começa a fazer barulho, então o garoto dá algo para ela comer, e observa a fofa criatura. De noite, Kaede chega em casa para o jantar, e traz uma comida saudável para Sora e a múmia, sabendo que eles estavam doentes. Ela se oferece para preparar o jantar, mas quando ela coloca os óculos, vemos uma coisa completamente diferente dentro dela. Sempre que ela usa óculos, ela adota uma personalidade mais cativante. Mas Sora acha isso um pouco assustador e a múmia tenta tirar seus óculos, mas é pego pela mulher. Só que naquele momento, Tazuki entra, ele nem é afetado por ela e simplesmente tira os óculos e a provoca um pouco. Mais tarde, todos tiveram um bom jantar e a múmia desfrutou alegremente do seu macarrão favorito. Quando Tazuki estava saindo, Sora agradeceu por cuidar dele enquanto estava doente, e Tazuki disse que Sora é como uma família para ele, mostrando quão próxima é a amizade dos dois. À noite, Sora escreve sobre a pequena múmia em seu diário de observação, enquanto a múmia dorme, enrolada em um cobertor, que parece muito agradável. Enquanto Tazuki caminhava para casa, ele ouviu alguém o seguindo, então parou e pediu para que saísse, e percebeu que era um bebê Oni. Quase instantaneamente, Tazuki se imaginou com ele, imaginando o adulto em situações hilárias, e esse contraste foi demais para ele, então ele começou a se afastar, mas o Oni continuou o seguindo. Tazuki o manda ir embora e o direcionou para a casa de Sora se estivesse com frio, fornecendo as instruções necessárias, e o Oni acenou a cabeça como se entendesse, e Tazuki foi embora. Quando Tazuki chegou em casa, ele foi diretamente para seu quarto, e assim que abriu a porta, observou o pobre Oni tremendo de frio do lado de fora da sua janela, e então pergunta por que ele está ali, sendo que o mandou para a casa de Sora. Então fecha as cortinas, dizendo para ele ir para outro lugar. Assim que sai do banho, sua irmã pede para que ele o ajude com o dever de casa, e depois de ajudá-la, ele se senta para estudar e nota que o Oni ainda está na janela.
Ele então decide deixá-lo entrar e o pobrezinho parece desgastado. Por isso ele vai buscar algo para ele comer, mas quando volta percebe que o folgado está dormindo em sua cama. Tazuki o segura, dizendo que primeiro ele deveria tomar um banho, já que está todo sujo, jogado as traças, todo lascado, menino, meu menino. A anta pula na xícara de chá quente para se limpar, mas acaba todo queimado, e Tazuki coloca uma compressa fria nele. O Oni dorme do lado dele, e na manhã seguinte, o garoto simplesmente o joga fora. Usou, depois joga fora, né? Na escola, na hora do almoço, Tazuki conta a Sora o que aconteceu. E enquanto a mini múmia aproveita seu lanche, Sora conta que talvez o Oni possa ter sido expulso do último festival Setsubun e agora está vagando sozinho. Sora convence seu amigo de deixar o Oni ficar com ele, mas Tazuki já o mandou embora e ficou triste com isso. Então, para animá-lo, Sora lhe oferece alguns biscoitos em formato de mini múmias. Muito foda. Eu sou muito fã dessa múmia, bizarro como eu sou fã de uma múmia. Bizarro, de uma mini múmia. À noite, quando Tazuki retorna, ele novamente vê o Oni do lado de fora da sua janela e o deixa entrar. Mas na manhã seguinte ele já o joga fora de novo. No entanto, o Oni continua vindo e Tazuki até o alimenta, embora ele o jogue fora todas as manhãs. Nossa, que moleque idiota, velho. Moleque idiota. Bichinho, velho. Melhor personagem. No dia seguinte, Sora fica sabendo que o Oni agora está com seu amigo, então o convida para sua casa, para que o Oni possa brincar com a múmia. E ao ouvir isso, Tazuki lembra que quando o encontrou, ele estava sujo e com algumas cicatrizes em seu corpo, o que o faz lembrar de memórias passadas, da época que conheceu Sora. Sora estava sozinho e quando Tazuki o cumprimentou, ele notou uma criatura espiritual com ele, que explicou que essas criaturas eram conhecidas por compartilhar informações sobre os humanos que conheciam e em quem confiavam, e apareciam para esses humanos apenas quando precisavam de ajuda. Bando de interesseiro, né? E foi assim que Tazuki começou a ver espíritos com frequência. Nesse tempo, ele encontrou um dragão ferido, e com base nisso, ele decide cuidar dos ferimentos do Oni. À noite, quando Tazuki chega em casa, o Oni parece estar de mau humor. Acontece que ele é um pouquinho ciumento e encontrou o boneco de Mi, da múmia. Não Mi, eu sou tu é ele. Eu sou tu não, tu é cego. Cala a boca! Referências, gente, referências. Se vocês não pegam referências, desculpa, vocês não têm cultura, tá bom? Assistam mais filmes, vivam a vida, saiam desse quarto. Pare de assistir anime imediatamente. Mas veja meu vídeo, deixe like no meu vídeo, né? Vejam todos os meus vídeos, perfeito? Mas saiam de casa. Espalhe a palavra do Note para seus amigos, perfeito? Estou fazendo lavagem cerebral em vocês. Vocês não estão percebendo isso. Cara, por que vocês me assistem, velho? Me seguir no Instagram que é bom nada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem, né? E esperou ele chegar em casa para tirar satisfações. Tazuki então o presenteia com um boneco, mas ele simplesmente joga fora e pareceu aliviado por ser o único para o garoto. No dia seguinte, Tazuki o leva para a casa de Sora para que ele possa brincar com a múmia. E no primeiro encontro deles, o Oni estava um pouco cauteloso e quando a múmia tenta se aproximar, o Oni começa a fugir. Porém, depois de um tempo, eles começam a brincar de pega-pega e Pochi se junta a eles na brincadeira. E agora, os dois parecem que já são amigos. Enquanto passam um tempo juntos, Sora pergunta a Tazuki como ele vai chamar o bebê Oni, alegando que ele devia ter um nome próprio. Então, depois de várias tentativas de nomes horríveis, muito ruins, vocês não fazem ideia, ruins, perversos, o garoto decide chamá-lo de Koni, e ao ouvir seu novo nome, Koni faz um joinha para Tazuki para demonstrar que gostou. Muito massa, velho. Para comemorar essa nova amizade, eles decidem fazer rolinhos de sushi. Nossa múmia é bastante habilidosa em fazê-los, pois já fez isso antes, mas Koni precisava de um pouco de ajuda. Após algumas tentativas, Koni apresenta o melhor enroladinho de sushi. Não é enroladinho, é rolinho, mas foda-se. 負けたのか。なかなか上手に。急に何を。きっと一番いいのをあげたかったんじゃないかな。まあ、ごちそうさま。 No final, os garotos fazem rolinhos de sushi com o desenho dos dois espíritos. Koni experimenta e dá um like, da mesma forma que você já deu um like nesse vídeo. Né? Já a pequena múmia chora de emoção.
igual a eu, vou chorar quando eu souber que você deu um like nesse vídeo. Nossa, lágrimas caem dos meus olhos, vocês não fazem ideia. Uá! De volta para casa, quando Tasuke entra em seu quarto, ele vê Connie dormindo com a pelúcia que havia jogado fora, e parece que o pequeno Oni já está sentindo falta do seu novo amigo. Quando ele acorda, Tasuke diz que já está na hora do banho, mas Connie finge que está dormindo e puxa um ronco. E quando ele diz para parar, o Oni ronca ainda mais alto, roncando mais alto que motor de Fusca. Porém, quando Tasuke chama ele pelo nome, ele acorda na hora e começa a chutar seu dedo, fazendo o garoto perceber que Connie só queria ser chamado pelo nome. Então ele o provoca um pouco. No dia seguinte, na aula, a múmia estava olhando seu livro ilustrado e de repente ele espia de dentro da mesa. Sora diz para ele ficar lá dentro para que ninguém possa vê-lo, mas de repente Sora vê um lagarto na mesa de Tasuke e se pergunta por que aquilo estava ali, sabendo que não é real. Isso foi obra de um colega de classe que esperava que Tasuke se assustasse. E ao ver que a múmia está curiosa sobre o lagarto, Sora pega um do seu colega. Durante o intervalo, a múmia parece encantada enquanto brinca com o lagarto, envolvendo com suas bandagens. Ele corre animado até Sora para lhe mostrar, mas o garoto aponta que o curativo está saindo da cauda e ele tenta desesperadamente consertar. Mas o garoto tranquiliza, dizendo que ele só precisa de um pouco de prática. Enquanto isso, o colega de classe dele está planejando outra pegadinha. Ele acaba deixando o lagarto cair na frente de Mogi, e ela fica com tanto medo que foge. No caminho de casa, as colegas dela perguntam por que ela estava com tanto medo de um lagarto de brinquedo, e ela responde que mesmo que seja de brinquedo, não gosta de lagartos. Enquanto isso, Sora acaba de chegar em casa, mas não consegue encontrar seu cachorro. Então ele entra no quarto da sua tia para ver se Pochi estaria lá. No entanto, ele ouve um barulho vindo do caixão, e quando abre, observa Kaede dormindo pacificamente com Pochi. Mais tarde, Sora diz à múmia que ele vai sair para fazer compras para o jantar, e avisa a hora que voltará usando o relógio, propondo que se ela ficar em casa sem chorar enquanto ele estiver fora, em troca, promete ler 2 histórias de ninar para ele naquela noite. A pequena múmia imagina isso e concorda alegremente, e acena com a mão para se despedir. Enquanto isso, Mogi chega em casa e observa uma carta de sua mãe, afirmando que ela saiu para fazer compras. Ela então vai para o seu quarto, e quando entra, observa um pequeno dragão parado ali, e congela de medo. De repente a garota volta a si e percebe que é uma lagartixa. Ela fica assustada e começa a chorar. Percebendo isso, o dragão lhe dá um brinquedo na tentativa de acalmá-la, mas ela foge e cai da escada. O dragão voa para ver como ela está, mas Mogi fica ainda mais assustada e corre para contar para sua mãe. Porém, ela percebe que sua mãe não está em casa, e vendo o dragão a seguindo, ela começa a jogar coisas nele, incluindo uma mesa gigante, e acredita que sua ideia deu certo. 怪我させちゃったかな。あれ？うん。には。Enquanto isso, Sora verifica a hora no caminho de volta, esperando que a múmia esteja bem. De repente, ele ouve um barulho de uma casa e se pergunta o que está acontecendo lá dentro. Então, Mogi sai correndo gritando e esbarra nele. Mano, ela tá com tanto medo que mal consegue falar direito. Sora diz para ela respirar fundo e explicar devagar. Ela então conta sobre o lagarto e pede para ele pegá-lo. Sora entra na casa dela e fica surpreso ao ver a bagunça, onde ela diz que fez tudo isso para se livrar do lagarto. Sora vai em frente pensando que o lagarto já estaria esmagado e se sente mal por isso. Ao mesmo tempo, o garoto procura o lagarto e encontra algo laranja que acaba por ser o pequeno dragão. Sora pergunta se esse é o lagarto de qual ela falou, mas ela fica ainda mais assustada e cai no chão. O dragão tenta contar a Sora através de sinais de que ela caiu da escada enquanto fugia e que machucou a perna. Sora pergunta se ela machucou o joelho e o pequeno dragão parece preocupado com ela. Mogi lembra de tudo e percebe que o dragão a seguiu porque estava preocupado com ela. Então pede desculpas ao mesmo por suas ações e ele responde dando uma flor a ela, indicando que está tudo bem. E então ela abraça o dragão pedindo desculpas e agradecendo pelo carinho.
Ela então acompanha Sora até sua casa e no caminho ele conta a ela que também tem um espírito de estimação e fala pra ela que vai convidar Tazuki. Ela concorda e pergunta se eles são amigos próximos. Sora então revela que eles são amigos desde a creche e relembra suas memórias passadas quando eram jovens. Tazuki sempre ia brincar com ele quando ele estava sozinho. Durante o ensino médio, Tazuki ficava por perto e eles passaram muito tempo juntos. Ele diz que seu amigo parece frio, mas na verdade ele sempre foi muito gentil. Porque ele é muito fechadão, ele é muito quieto, ele é muito vocês aí, né? Ele é muito vocês aí, né? Quietos, solitários, né? Calados, né? Muito vocês, assim. Enquanto isso, em casa, a pequena múmia estava esperando por Sora. De repente, ele ouve a voz de Sora e corre em sua direção. Mogi fica confusa, porque Sora leva o mesmo brinquedo de pelúcia para a escola. Enquanto a múmia e o dragão se conhecem, a garota fica maravilhada e se sente como se estivesse em uma história de fantasia. Nem te conto, onde existem criaturas como dragões e múmias. Nem te conto! Sora diz a ela que eles existem na realidade. Existem? Cara, eu quero uma mini múmia! Eu quero uma mini múmia. Mas mantém suas existências escondidas dos humanos, pois alguns humanos podem caçá-los para obter lucro, então a aconselha a não contar a ninguém sobre eles. Enquanto a múmia e o dragão se tornam bons amigos e brincam alegremente, Tazuki chega e Sora quer vendá-lo para surpreendê-lo, mas o dragão aparece e estraga tudo, até porque ele era surpresa. Oh, estraga prazeres! Sora então diz a seu amigo que sempre quis ver um dragão, e Tazuki se lembra do dragão ferido que ele havia encontrado antes. Agora na mesa, todos estão sentados com suas criaturas espirituais. Mogi oferece carne e outros alimentos diferentes para o dragão comer, mas ele recusa todos. Por isso, ela se pergunta o que pode dar a ele. E ouvindo essa comoção, a tia de Sora sai do caixão e fica surpresa ao ver que Sora trouxe uma garota para casa, ao invés de ser surpreendida pelas novas criaturas. Enquanto a múmia se acaba no açaí, eles descobrem que o dragão pode comer, e agora é a hora de dar um nome para ele, e Mogi decide que será Isao. No dia seguinte, na aula, enquanto conversava com seus colegas, Mogi quase menciona sua nova criatura, mas de repente ela lembra das palavras de Sora para não contar a ninguém, e tanto Sora quanto Tazuki se sentem aliviados por ela não ter revelado nada. No caminho para casa, Tazuki a lembra do erro que ela quase cometeu ao revelar seu dragão, e ela pede desculpas por isso. Tazuki então diz que ela pode falar sobre Isao com ele sempre que quiser. Com isso, ela fica extremamente feliz e compartilha todos os momentos fofos que teve com Isao. Sora diz que ela pode se juntar a eles na hora do almoço, e eles poderão falar mais sobre suas criaturas espirituais. Em casa, Sora avisa sua tia que seus amigos virão no domingo para que suas criaturas possam brincar. De repente, a múmia começa a agir de forma estranha e ele descobre que suas costas estavam coçando. Sua tia diz a ele que a múmia é mais como um irmão mais novo e o garoto concorda e compartilha a incidência de quando deixou com Pochi e foi buscar a roupa na lavanderia. O telefone tocou, a múmia havia subido para receber a ligação e depois de muito esforço, ela atendeu e começou a latir para responder à mulher na ligação. Quando Sora viu isso, ele se desculpou, explicando que era o cachorro dele. Em outro dia, enquanto limpava o banheiro, a múmia tentou ajudá-lo, mas acabou escorregando no chão e se machucando. Isso faz sua tia sorrir, dizendo que o pequenino é mais do tipo de ser cuidado do que cuidar. No domingo, o pequeno dragão abraça seus novos amigos, enquanto Sora, Tazuki e Mogi estão conversando. O dragão começa a voar com seus amigos nas costas, e Tazuki fica surpresa ao ver o pequeno dragão voando. Mogi diz que não é só isso, e então mostra a eles uma carta escrita por Isao. Eles ficam surpresos ao saber que o dragão aprendeu a escrever, aparentando ser uma criatura muito inteligente. Tazuki pensa em lhe ensinar inglês, mas Sora acredita que o dragão não pode fazer isso, mas Tazuki
começa a ensiná-lo o alfabeto em inglês, e quando ele escreve seu nome com um giz de cera, Tasuke fica surpreso com a rapidez que o dragão aprende. Olhando para suas criaturas espirituais, eles veem o dragão ensinando aos outros. A pequena múmia então entrega uma carta para Sora, e Mogi, com uma expressão muito séria, o aconselha a abri-la com cuidado, sugerindo que algo grande pode estar escrito. Quando ele abre, seu rosto se ilumina e ele felizmente diz que a múmia é fofa demais, pois na mensagem dizia sempre juntos. Mogi se lembra da sua própria experiência quando Isao lhe entregou uma carta pela primeira vez, que dizia obrigado por tudo, a deixando atordoada. Sora percebe por que ela disse a ele para abrir a carta com cuidado, e eles olham para Connie, o melhor de todos, que está escrevendo algo para Tasuke. O mesmo acha que Connie vai escrever o nome de uma comida, brincando que seu Oni não é muito esperto. Connie então se aproxima dele e lhe dá a carta, que Tasuke acha que pode ser um pedido de comida, mas acontece que Connie perguntou o que ele achava, e para provocá-lo o garoto diz que não sabe, deixando Connie irritado, que começa a chutá-lo. Mogi está um pouco preocupada que Connie possa ficar triste, mas Sora diz que essa é a maneira do seu amigo demonstrar amor. Depois do almoço, Mogi ajuda Sora a lavar a louça. Eu não vou fazer piada. E percebe que eles estão sem detergente. Quando vai pegar um no armário inferior, ela encontra uma carta escondida de Isao. E eles percebem que suas criaturas podem ter escondido essas cartas por toda a casa para eles, já que Tasuke também encontrou uma carta de Connie. Então eles decidem procurar as cartas. Mogi quase abre uma sala escondida, mas Sora impede, pois ele guardou itens perigosos, como aquela boneca Daruma, enviada por seu pai. Eles continuam procurando em outros lugares e acabam colecionando inúmeras cartas. É carta pra cacete, tá? Cartas para o além, Frieren, grandioso anime, tá? Connie descobre uma mandrágora no jardim e ele o puxa do chão, resultando em um som ensurdecedor. Sora rapidamente coloca uma fita adesiva sobre sua boca para silenciá-lo, e Mogi pergunta por que ele tinha algo assim em sua casa. Sora diz que seu pai o presenteou com isso há muito tempo, e que ouvir seu som pode ser fatal, podendo até destruir uma cidade inteira, mas sua tia usa isso como alarme para acordar todas as manhãs por sua própria conta e risco. A mandrágora rapidamente rola em direção ao muro e escapa de lá. Eles começam a procurá-lo, a criatura pula no rio e eles correm até ela para pegá-lo. Connie tenta ajudar pulando no rio, mas não dá muito certo. A nossa múmia tenta fazer o mesmo, mas cai na lama. A fita estava prestes a cair, então o pequeno dragão voa para capturá-lo e o traz de volta, e todos elogiam Isao pelo seu feito. No entanto, a múmia olha para baixo e se esconde no moletom de Sora. Depois que Sora coloca a mandrágora de volta no jardim, todos ficam aliviados, e quando ele observa todas as criaturas, percebe que o pequenino parece um pouco deprimido. Ele coloca um cobertor sobre Connie, que ficou com frio depois de cair no rio, e depois enxuga seu nariz. Vendo ele cuidar de seu amigo, Sora percebe o que sua tia quis dizer. Essa percepção tem o incomodado esse tempo todo, porque ele quer cuidar mais dos outros. O garoto sorri quando entende isso, já a múmia fica intrigada com o sorriso e recebe um carinho. À noite, a pequena múmia se despede dos seus amigos, depois de um bom tempo juntos. Mais tarde, durante seus banhos, Sora sorri ao ler sempre juntos escrito no espelho, enquanto a múmia flutua feliz na banheira. No quarto de Mogi, ela pensa em tomar banho, mas sente preguiça, e Isao a espera, se perguntando quando ela decidirá e eventualmente vai tomar seu banho, já que a garota está demorando demais. Quando ela finalmente sugere tomar um banho, ela descobre que Isao já havia terminado. Quando Connie quase cai na banheira de água quente, Tasuke o salva e acaba se molhando, e Connie já está na sua própria banheira. À noite, Sora lê uma história para a múmia, que chora ao ouvi-la. Enquanto isso, Isao mostra um lado carinhoso com Mogi. Ele coloca um cobertor sobre ela para garantir que ela não fique resfriada e se deita ao seu lado. Enquanto Tasuke está dormindo, Connie continua incomodando, então ele o agarra para parar, e Connie adormeceu instantaneamente.
Logo em seguida, somos levados para um pesadelo de um garoto que está em um lugar escuro e fica assustado quando os monstros gigantes aparecem na sua frente e acaba sendo capturado por eles, o fazendo gritar muito alto. De repente, ele acorda no meio da aula e todos olham para ele, o chamando de assustador. Então ele sai da classe se sentindo desconfortável e acidentalmente esbarra em Sora, que cai sobre ele. Enquanto isso, a múmia olha ansiosamente para sua comida deliciosa no terraço, enquanto está sentado com Tasuki, e ele diz que ele não precisa esperar por Sora para começar a comer. Quando Sora chega carregando um colega dormindo nas costas, Tasuki diz que ele tem um grande almoço com ele. Eita porra, que isso, Tasuki? Lá ele, maluco. Que papinho, hein? Que papinho é esse, cara? Sora perde o controle e derruba o garoto, mas Mogi o pega e Tasuki se pergunta como eles são tão fortes, enquanto a múmia já está comendo seu lanche. Eles descobrem que esse garoto foi banido da enfermaria depois de perder o controle de si mesmo. Quando Mogi coloca um cobertor sobre ele, ela percebe que ele está tendo um pesadelo. Ele acorda gritando e tenta dar um soco nela, mas Sora a salva. Ao ver suas mãos machucadas, Sora tenta ajudar, mas é afastado, deixando Tasuki furioso, e ao olhar para seus olhos assustadores, o menino fica com medo, mas Sora para Tasuki bem a tempo. Ele novamente começa a se sentir mal, e todos se perguntam qual é o problema dele. Mais tarde, Sora vai até a sala do garoto para ver como ele está, e assim que o menino sai da aula, Sora entrega um curativo para ele e pede para eles voltarem para casa juntos. Sora descobre que ele mora sozinho em um apartamento e tem um antigo hábito de sonambulismo violento que começou no ensino fundamental. Ele conta sobre os feitiços de proteção que mantém para se livrar dos pesadelos. Sora insiste em ver esses amuletos, então eles vão para o seu apartamento, onde as janelas estão completamente seladas. Sora remove os encantamentos da janela e diz que ele não precisa de tantos, então ele entrega ao garoto o desenho de um Baco, uma criatura que come pesadelos, e diz a ele para colocá-lo debaixo do travesseiro antes de dormir, embora Bacos sejam criaturas imaginárias. E nesse momento descobre que o nome do garoto é Daichi. Naquele momento, Daichi o mantém debaixo do travesseiro enquanto dorme. Ao acordar, ele fica surpreso ao ver que o desenho de Baco está funcionando e vê que algo está comendo seus pesadelos, mas fica apavorado e liga para Sora, que corre até lá com a múmia. Ao chegar e entrar no quarto de Daichi, ele fica surpreso ao ver um Baco de verdade e começa a mimá-lo, dizendo que ele é muito fofo. Ele então o entrega para Daichi, que também sente sua fofura. É muito fofo, velho. É um anime fofo, mano. Eu tenho em minhas mãos um anime fofo, porra. Daichi pergunta se os sonhos que Baco come são uma metáfora, levando Sora a revelar nossa múmia, alegando que essas criaturas são reais. No dia seguinte, no terraço, Sora conta para Tasuki e Mogi sobre o Baco, enquanto a múmia está comendo macarrão no almoço. Mogi fica animada com Baco e mal pode esperar para vê-lo. E Sora diz que ele é fofo como um travesseiro. Eles vão para a sala de Daichi, mas ele não está lá. No dia seguinte, ele faltou novamente, e Sora se pergunta o que aconteceu com ele, pois já fazem 3 dias que Daichi está ausente, mas de repente Daichi aparece renovado e diz a eles que estava dormindo pacificamente esse tempo todo. Ele então pede desculpas a Mogi por quase dar um soco nela, mas ela diz que está tudo bem, até porque ele ia tomar um cacete, né, porque essa mulher é monstruosa de forte, e o convida para almoçar com eles. 大変だったな。ありがとな。ちゃんと謝ってくれて。天使。とか思ってるんだろうな。 Mais tarde no terraço, uma atmosfera estranha envolve Daichi e Tasuki enquanto eles aguardam Sora e Mogi para almoçar. Tasuki se reapresenta e pergunta sobre sua saúde e o nome de Daichi para quebrar o gelo. Eles se sentem relaxados quando os outros chegam e a múmia tenta fazer com que eles apertem as mãos e começa a latir. Mano, por que a múmia late? Isso não entra na minha cabeça até agora. Sora entende que ela quer que os dois se deem bem e o pequeno confirma isso latindo sem parar. Eles apertam as mãos e ela os cutuca, querendo que eles se deem bem, e ao longo disso, todos eles caem na gargalhada. Mais tarde, Isao e Connie conhecem Baco. Eles escalam nele, mas ele os joga fora, parecendo desinteressado. Quando questionado se ele deu um nome a Baco, Daichi diz que está chamando ele de Muku Muku por enquanto, até pensar em um nome próprio. Como todos eles estavam em Baco, eles se movem em direção à cabeça de Daichi em uma velocidade muito alta. Então Sora conta que eles são mais rápidos que a velocidade do som. De repente, Pochi aparece e Sora tira foto de todas as criaturas espirituais juntas enquanto cochilam.
No dia seguinte, Daichi encontra Sora e agradece por ser um amigo solidário durante seu período difícil. De manhã, Daichi pede a Sora para descobrir como Muku Muku entra em seu quarto trancado enquanto dorme. Então, na casa de Daichi, Sora fica lá para descobrir e eles colocam o Baku trancado do lado de fora. Quando Daichi vai dormir, ele adormece instantaneamente. Sora, que estava indo dormir, vê Daichi sonâmbulo abrindo a porta e voltando para a cama. O Baku entra e começa a comer seus pesadelos. Então, Sora pergunta a Baku se ele consegue controlar o corpo de Daichi enquanto ele dorme. E Baku confirma, fazendo Daichi dançar. No dia seguinte, Mogi corre para casa, pensando em se reunir com Isao, e ela observa dois homens conversando sobre um bebê Oni que encontraram durante o Setsubun e continuam procurando. Ao chegar em casa, Mogi segura Isao na mão e percebe que Koni está lá também. Mais tarde, quando todos eles se reúnem, a garota diz a Tasuki que Koni veio para a casa dela para brincar sozinho com Isao e que poderia ser arriscado se ele continuar saindo desse jeito, pois dois homens estavam procurando por um Oni. Então Tasuki sugere encontrar um local temporário e seguro para deixá-los enquanto estiverem na escola. E Sora diz que tem alguém em mente. Na manhã seguinte, eles chegam ao local e Sora conversa com uma estátua, agradecendo a ele por aceitar seu pedido. Mogi e Daichi ficam surpresos que a estátua possa falar, então Sora os apresenta para a estátua como vovô, que mora no santuário. Mogi pergunta a Tasuki se ele também conhece a estátua e o garoto confirma. O vovô revela que os dois garotos o ajudaram a lavar as costas e fazer outras tarefas, mas Tasuki rapidamente o cala por estar com vergonha. Quando Mogi e Daichi agradecem a estátua, inesperadamente Muku Muku sai de trás dos arbustos com a múmia e Koni bateu na cabeça do velho, mas foi repreendido. Quando eles estavam prestes a deixar os espíritos no santuário, alguém aparece atrás de Sora e o sequestra para dentro do mesmo. Daichi e Mogi correm em direção à porta e, ao abri-la, observam Sora calmamente saboreando uma xícara de chá. Ele conta a eles que ela é a deidade daquele santuário, e quando eles expressam sua gratidão, Tasuki e Koni se juntam a eles. Sora diz que a deidade cuidará das criaturas espirituais quando eles estiverem na escola. Então, eles partem para o colégio, e durante o recreio, todos eles se perguntam o que suas criaturas podem estar fazendo naquele momento. Depois da escola, quando eles visitam o santuário, Isao abraça Mogi, mostrando que sentiu falta dela. A múmia corre em direção a Sora, enquanto Koni ainda está brincando com Muku Muku. Sora observa que o pequenino parece mais animado e radiante, um contraste completo com seu estado desidratado habitual quando não está com ele. Na manhã seguinte, Sora deixa a múmia com as outras criaturas no santuário e sai para a escola, com a múmia acenando para ele. Todas as criaturas estão brincando, enquanto o deus do santuário cuida delas. Koni e Muku Muku acidentalmente esbarram na porta, a deixando levemente aberta. Observando a porta aberta, a múmia vê uma joaninha, e curioso ele sai e deixa o inseto rastejar sobre ele. A deidade percebe que a porta está aberta e a fecha, e a múmia fica do lado de fora. Ela tenta bater na porta, mas é pequeno demais para fazer barulho. Alguém passando percebe algo, e o pequenino se esconde enquanto o humano olha em volta. Nesse momento, um Oni aparece, assustando a múmia, que começa a fugir. O Oni o para e pergunta se ele está perdido e sozinho. Mas a múmia interpreta mal os gestos da criatura, pensando que ele disse para subirem juntos. Então acena com a cabeça e o Oni leva ele para dentro da floresta. Ele olha para trás, pois deveriam estar no santuário, mas estão indo na direção oposta. O Oni então lhe dá uma folha para que ele não se molhe na chuva, o que deixa o pequenino mais confuso, mas ele ainda seguiu em frente. Enquanto as outras criaturas espirituais estavam cochilando dentro do santuário, o deus percebeu que faltava alguém e confirmou isso contando. Enquanto a múmia seguiu o Oni, ele viu uma linda raposa branca que passava por lá. Ele também viu uma criatura espiritual no céu, 3 crianças espirituais sorrindo e um unicórnio passando ao seu lado, tendo em suas costas a galáxia. Enquanto isso, a deidade estava procurando por ele. Agora o Oni levou a múmia para dentro de uma árvore e, ao entrar, ele admirou o lugar. O Oni trouxe um pouco de água e um pano para se limpar e limpou suas costas. E o Dog fez o mesmo. Dog porque ele late, tá, gente? Não porque ele seja um cachorro.
Se bem que ele corre como um cachorro, ele come comida de cachorro, ele late igual um cachorro. Caralho, ele é um cachorro. Debaixo dessas fitas tem um bom e velho Shih Tzu, tá? Tem um Shih Tzu debaixo dessas bandagens. Ele começou a conversar com o Oni, perguntando se ele mora lá sozinho. Mas o Oni interpretou mal e corou, pensando que a múmia estava elogiando sua bela e espaçosa casa. O Oni então sugeriu que ele ficasse lá até a chuva parar, mas a mini-múmia pensou que o Oni queria que ele nunca mais voltasse para casa. Ele ficou com medo e começou a chorar, o que deixou o Oni em pânico e trouxe um cogumelo brilhante que o guiaria para fora da floresta. Mas a múmia pensou que ele estava tentando fazê-lo comer cogumelos venenosos. Com o barulho dos trovões, o Oni se assustou e a múmia se aproximou dele, esfregando suas costas ou fazendo corar de novo. O Mi é muito fofo, velho, essa é a verdade. Ele olhou para fora e começou a contar algo para ele. Finalmente, o Oni percebeu que a múmia talvez não estivesse perdida. Ela só queria chegar ao santuário. Vendo ele triste, o Oni disse que iria levá-lo de volta e a múmia ficou feliz por ele ter entendido. Então saíram e observaram um lindo arco-íris. Enquanto isso, a deidade ainda procurava desesperadamente, e a estátua falante também estava triste por não encontrá-lo. Quando eles haviam perdido as esperanças, o deus sentiu a presença da múmia e ela estava correndo em sua direção. Então agarrou e ficou feliz que ele estava de volta, e a múmia se despediu do seu novo amigo. Mais tarde, quando Sora foi buscá-lo no santuário, o deus contou tudo a ele, e Sora disse à múmia para nunca mais sair sozinho, e perguntou se ele havia agradecido ao Oni por trazê-lo de volta, e ele responde que não. À noite, a raposa branca disse ao Oni que havia algo para ele perto do santuário. O Oni foi até lá e encontrou uma carta de Mi, que ficou acordado, se perguntando se o Oni recebeu a carta. E Sora o confortou, dizendo que as criaturas já devem ter contado ao Oni que já havia colocado a carta na parede com os agradecimentos de Mi, o que o deixou feliz. E na manhã seguinte, para que essa fuga não aconteça novamente, a deidade está trabalhando duro para colocar ordem na casa. À noite, enquanto Tasuke seca o cabelo depois do banho, sua irmã vem e pergunta se Connie está ali, e ele questiona se aconteceu alguma coisa. Ela conta que Connie comeu seu bolo de novo, enquanto mesmo está dormindo despreocupado. Ela conta para Tasuke que Sora fez isso para ela e começa a chorar, alegando que estava planejando comê-lo depois da escola. Seu irmão enxuga suas lágrimas e diz que vai pedir a Sora para fazer outro para ela, mas ela diz que esta já é a 9ª vez que Connie faz isso, o que choca o garoto. Mais tarde naquela noite, Tasuke tenta explicar a Connie que o que ele fez foi errado, mas Connie não o ouve, o que irrita o garoto, que diz a Connie para sair de casa, pois ele sempre causa problemas. Connie começa a se lembrar de momentos em que as pessoas atiraram pedras nele e o deixando sozinho. Ele se sente da mesma forma agora, mas finge não se importar e adormece. Na manhã seguinte, Tasuke acorda e percebe que Connie não está em casa. Durante o almoço na escola, todos falam sobre suas criaturas e Sora conta que a múmia toda vez escreve sempre juntos e maçãs. Daichi pergunta se não é um pouco assustador quando ele escreve desse jeito, e Sora explica que a múmia só aprendeu essas letras e as memorizou como imagens ou símbolos naquele dia. Ele também explicou a Isao o que ele queria escrever e o dragão transformou em palavras para que ele pudesse escrever. Enquanto eles conversam sobre suas criaturas espirituais, Tasuke parece preocupado e Sora pergunta o que aconteceu e por que ele não trouxe Connie ao santuário. Tasuke diz que Connie foi a algum lugar, já que sempre faz o que quer. Depois que Tasuke chega em casa, sua irmã conta que fez bolo de arroz para Connie, porque ela foi muito dura com ele no dia anterior. Mas Connie ainda não desceu. Tasuke fica preocupado e verifica seu quarto, pensando que Connie pode estar pregando uma peça ao se esconder. Mas Connie não está em lugar nenhum. A noite cai e Connie ainda não está em casa. Tasuke pergunta se ele realmente foi embora e se sente arrependido por sempre ter tentado afastar Connie desde o início. No dia seguinte, Sora pergunta a Tasuke se ele está bem, pois ele parece derrotado. Mais tarde, ele deixa cair os cadernos e pede a bebida errada na máquina de venda automática. Tasuke parece perdido o tempo todo, a ponto de seu colega ter que dizer que ele está segurando o livro de cabeça para baixo, enquanto a múmia está usando giz de cera para escrever algo com Isao e Muku Muku. No terraço, Tasuke revela a Sora que Connie não voltou para casa desde o dia anterior. Sendo assim, Sora diz que vão procurá-lo, mas Tasuke insiste que não há necessidade, já que ele se foi
por conta própria, mas seu amigo sabe que ele está preocupado com Connie. No santuário, a múmia tenta imitar Connie, pois todos estão sentindo muita falta dele, mas não consegue fazê-los se sentirem melhor. Depois da escola, Tasuke relembra seu passado e se lembra da vez que tentou salvar um dragão de um homem que estava o caçando. Porém, o homem os encontrou e o atacou, deixando Tasuke traumatizado. Movido por essas lembranças, Tasuke começa a correr para encontrar Connie, enquanto Sora e os outros chegam ao santuário e informa as criaturas que estão procurando por Connie e garante que eles o trarão em segurança. De volta para Tasuke, ele ainda está correndo para encontrar Connie e reflete sobre o relacionamento deles. Ele encontra consolo quando vê Connie dormindo ao seu lado, e apesar do seu comportamento irritante, Tasuke se preocupa profundamente com ele. De repente, Sora também aparece e vê Connie, então começa a persegui-lo, mas ele é rápido demais para Tasuke pegá-lo. Connie escapa de Tasuke, que o vê correndo na estrada. Sora corre atrás dele, mas o garoto descobre que não é Connie. Enquanto isso, a pobre múmia está desenhando Connie com giz de cera, enxugando as lágrimas, enquanto o dragão conforta. Agora Tasuke encontra Connie preso na parede e gentilmente o ajuda a sair. Sora chega correndo e diz a Tasuke que o bebê que eles estavam perseguindo não era o verdadeiro Connie. Mogi Daichi também aparece com os olhos marejados e Mogi mostra as calças rasgadas de Connie. Ela conta que eles encontraram as calças dele perto do rio, mas Connie estava desaparecido. Sora diz para procurarem novamente, mas Tasuke o impede, dizendo que já o encontrou. Todos olham para Connie com lágrimas de alegria por ele estar seguro. Connie segura uma flor na mão e Sora pergunta por que Mogi e Daichi estão molhados. Eles respondem que pularam no rio para encontrar Connie e Tasuke agradece pela ajuda, e eles dizem que ele deveria depender mais dos seus amigos. No santuário, eles ficam surpresos ao ver um desenho feito pelos espíritos que dizia sempre juntos. Tasuke diz a Connie que todos estavam preocupados com ele, mas agora estão felizes por ele estar de volta, incluindo ele mesmo. No caminho de volta para casa, Tasuke fala com Connie, explicando que o que ele fez foi errado, dizendo que comer o lanche de outra pessoa sem perguntar é rude e deixou a irmã dele triste. Tasuke também compartilha sua experiência passada de tentar salvar um dragão e ficar traumatizado. Essa experiência o deixou hesitante em ter um animal de estimação, ou espírito de estimação, qualquer um desses dois, temendo não ser capaz de salvá-lo algum dia. Mas agora ele percebe que não pode viver sem Connie, então ele quer viver feliz com ele e promete sempre vir salvá-lo. Connie lembra dos momentos em que as pessoas o apedrejaram e também de ter visto uma menina de mãos dadas com a mãe. Ele queria a mesma conexão afetuosa, e agora que foi aceito, Connie chora de emoção e Tasuke estende seu dedo, dando a Connie a conexão afetuosa que ele tanto desejava.